Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro que quer aprender inglês. Estou de volta, tinha dado uma subidinha, que eu não estava muito boa, mas agora eu voltei, eu Proísa, e hoje nós falaremos sobre as interjeições. O que são as interjeições? Obviamente, como a gramática é uma coisa universal, a gente tem as interjeições em português e as interjeições em inglês. Ambas têm a mesma função, não muda muito. Então, as interjeições, elas são usadas para expressar um sentimento, seja de tristeza, alegria, raiva, atenção. Quando você está saudando uma pessoa, não é um sentimento de fato, mas quando você está saudando uma pessoa, oi, tudo bem? Então, as interjeições, elas são inúmeras, tá? São simples também, é uma coisa que é questão de prestar atenção mesmo, de aderir ao vocabulário àquela expressão, e é simples. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplinhos de interjeições em frases e como elas se aplicam em cada frase. Grande parte das pessoas sabe que as interjeições elas são usadas no começo das frases, tá? No início das frases. Mas elas podem ser tanto encontradas no meio ou no fim. É mais comum a gente encontrar no começo, tá? Mas é comum comum não. É normal a gente encontrar elas no meio pro final da frase. Vou dar um exemplo. Gosh, it's raining outside. Gosh, it's raining outside. Onde está a nossa interjeição? Na palavra gosh. Por quê? Ela expressa um sentimento de, por exemplo, a pessoa pode estar feliz que está chovendo. Gosh, it's raining outside. Ou a pessoa pode estar desapontada que está chovendo. Isso acabou atrapalhando os planos dela. Gosh, ou gosh, it's raining outside. Está chovendo lá fora. Esse é um exemplo de interjeição. Vamos para outro exemplo. Oops. Sarah broke the mirror again. Oops, Sarah broke the mirror again. Então, essa expressão, oops, ela é uma interjeição em inglês. Ela expressa um sentimento numa frase. Então, ela pode expressar o sentimento do quê? A pessoa se atrapalhou ali, a pessoa ficou com medo de ter quebrado alguma coisa e ela falou, oops, né? Ficou atrapalhada. Sarah broke the mirror again. Sarah quebrou o espelho de novo. Então, a pessoa ficou o quê? Preocupada, surpresa, enfim. Mas o importante é a gente lembrar que aparece no começo. Esse oops, esse gosh, são expressões, né, que aparecem no início das frases. E elas são caracterizadas por interjeições, ok? Vamos para outro exemplo. I can't stand the smell of this. I can't stand the smell of this. Né? O this, ele pode ser qualquer coisa, tá, gente? Então, aqui a gente tá falando o quê? É uma expressão UGH, de nojo. Eu diria que é de nojo mesmo, tá? A pessoa não gosta daquilo. I can't stand the smell of this. Eu não aguento o cheiro disso. Pode ser o cheiro de uma comida que a pessoa não gosta, pode ser o cheiro de alguma coisa ruim, tá? Mas a pessoa usou o quê? A interjeição no começo. Esse é uma interjeição. Então, vamos para a próxima. Agora, com interjeições no meio das frases, né? Na verdade, no meio para o final. Vamos lá. It's raining. It's not a good day, huh? It's raining. It's not a good day, huh? Onde está a nossa interjeição? Nesse sabia? Esse de dúvida, o H, ele marca uma interjeição. A pessoa está expressando um sentimento de dúvida, por exemplo, ok? Então, a pessoa está expressando o quê? Um sentimento de, está, né, chovendo, não dá pra gente fazer tal coisa. A pessoa expressa o que ela está sentindo por meio de um texto, de uma frase, enfim. E aí está a nossa interjeição, esse porque marca dúvida. Ficou um pouco confuso? Pode deixar que eu vou colocar mais frases aqui para vocês. Mark and Ruth are going to marry. Mark and Ruth are going to marry. Cheers! Cheers! Vocês já ouviram falar dessa expressão? Cheers! Cheers pode significar saúde, né? Quando você está numa mesa de um bar e você quer brindar, por exemplo. Você vai pegar um copo, vou até pegar um copo aqui para representar. Você vai pegar um copo e você vai falar Cheers! Cheers! Significa saúde ou saudações, né? Estamos felizes. Então, Mark and Ruth, Mark e Ruth, né? No português nós falamos Ruth, irão casar, are going to marry. Cheers! Né? Saúde para eles, né? Essa é uma expressão que marca alegria, saudação, tá bom? Então, lembrem que cheers pode representar uma saudação de alegria ou então simplesmente quando você vai brindar. Cheers!
Última coisa, as interjeições, elas podem ser usadas sozinhas, solitariamente, né, digamos assim. Então, quando você fala, você usa só uma interjeição, só a interjeição na frase, já dá pra você entender, pra pessoa entender que tá se comunicando com você, que você quer expressar um sentimento. Então, por exemplo, oh my God, oh my God. Oh my God, por si só, já é uma interjeição. Você pode expressar medo, felicidade, tristeza, enfim. Depende da maneira que você se expressa, né? Então você vai falar assim, você pode falar oh my God, né, de tristeza, você pode falar oh my God, de felicidade, ou você pode fazer assim, oh my God, como se você não estivesse acreditando naquilo que você estivesse ouvindo. Mas lembre que esse oh my God, ele é uma interjeição, ele expressa um sentimento quando usado. Uma das últimas expressões da aula, que o resto eu vou passar lá na nossa dica no Instagram, tá bom? Então vocês podem assistir a aula ou vocês podem visitar a nossa página lá no Instagram, que vai ter muita coisa legal também. Então a última expressão, olha só, quando a gente fala oh no, veja bem, ou não também é uma interjeição. Oh no, ok? Pode ser uma expressão de tristeza, oh no, de medo, oh no, ou então de surpresa, oh no, quando acontece alguma coisa e você fica surpreso, você não esperava que aquilo iria acontecer. Você pode usar essa interjeição também. Então a gente falou um pouco das expressões que expressam, essa é boa, expressam sentimentos em determinadas situações. A dica e a aula se complementam, a nossa dica está lá no nosso Reels do YouTube. Essa foi a aula de hoje, foi bem curtinha porque a nossa dica lá no Instagram, nossos vídeos, se complementam com as aulas do YouTube, tá? Então você pode assistir um pouco dos dois, certo? Para você tentar, entender a matéria, a disciplina, tá bom? Então, um beijo para vocês, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau!